os processos têm a sua celeridade própria, não só por o número ser mais reduzido, mas porque têm pessoas próprias a tratar. Não significa que a instrução criminal seja toda feita por militares, não. Também é orientada por um magistrado do Ministério Público. Mas, como há mais gente a trabalhar na parte só militar, a celeridade dos processos não é alterada. Talvez tenha, efetivamente, com esta organização, acelerado um pouquinho. Bom dia, vice-almirante da Reserva reformado, Elia. Eu sou diretor da Procuradoria Especial da Marinha, junto ao Tribunal Marítimo. A minha pergunta ao senhor é justamente sobre essa questão do Tribunal Marítimo, porque eu vi na relação dos crimes não propriamente militares, o senhor inseriu lá os crimes contra o dever marítimo e colocou alguns exemplos como o naufrágio, a colisão, enfim, sobre os acidentes propriamente não militares, porque inclui a marinha mercante, que é volumosamente quase que 100% dos acidentes da navegação. Então, a minha pergunta é o seguinte: no Brasil nós temos um tribunal marítimo, que é um tribunal de natureza administrativa pouquíssimo conhecido, justamente porque ele está ligado, vinculado, mas não subordinado à autoridade marítima brasileira, que é o Comandante da Marinha, que julga os acidentes e os fatos da navegação, porém não inclui os navios de Estado, os navios de guerra. Não é? Quando isso acontece, a coisa passa para a Justiça Federal comum ou, dependendo do caso, para a própria Justiça Militar. Então, a minha pergunta, objetivamente, procurando ser tão objetivo quanto o senhor foi na sua palestra, que eu também cumprimento o senhor por isso, existe em Portugal um tribunal marítimo especializado para julgar, devido às peculiaridades, às regras para evitar barroamento, toda essa legislação internacional que regula as leis do mar, se existe um tribunal marítimo em Portugal e se ele inclui também os acidentes com os navios de Estado, os navios de guerra e outros navios de Estado que não sejam de guerra. E se isto é totalmente afeto à justiça, à jurisdição militar. E se nesses tribunais pontificam também juízes e assessores militares. Muito obrigado. Muito obrigado. Existe, efetivamente, um tribunal marítimo, mas que está fora completamente da questão militar. Está dentro da organização normal judiciária do país. É um tribunal especial, é um facto. E eu confesso que não sei, mas eu julgo, porque eu não li em lado nenhum, mas, enfim, não sendo da área de direito, não tenho tudo na cabeça. Eu julgo que só em casos especiais o Tribunal Marítimo chama um perito, por exemplo, da Marinha. Porque, de resto, são juízes completamente civis que julgam esses casos. Porquê? Porque são casos sendo casos que não envolvam, portanto, não entrem no Código Penal. Portanto, é civil, é administrativo, é aquilo que for, menos a parte penal. A parte penal entra nos crimes, se for Marinha Mercante, entra via os tribunais criminais comuns. Eventualmente, o Presidente do Tribunal pode determinar que um dos juízes militares, normalmente o de Marinha, não é? Num processo que é completamente organizado criminalmente pela parte civil, possa participar no julgamento disso. Porque, repito, os juízes militares só estão nos tribunais, nas secções criminais dos tribunais, para os crimes estritamente militares. Portanto,
em teoria, tudo corre e os julgamentos correm, se houver parte penal por juízes civis. O Tribunal Marítimo é um tribunal especial, pode eventualmente chamar os peritos navais, mas não está adstrito a qualquer jurisdição de justiça militar. Doutora Zilar. Cumprimento Vossa Senhoria pela palestra. A objetividade foi realmente impressionante. Eu tenho duas questões a colocar. Primeiramente, eu gostaria que o ilustre palestrante mostrasse como a justiça militar está incluída no sistema português. Se faz parte do Poder Judiciário ou não. Porque foi falado aqui acerca da participação do Conselho Nacional da Magistratura. Esta seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é, os juízes militares, quando eles atuam, ali foi falado em juiz militar, qual é a participação em termos proporcional de juiz civil, se há civil participando das decisões ou tomadas pela Justiça Militar? E tem uma terceira pergunta depois. Na questão de se a Justiça Militar faz parte do Judiciário, faz, sim, senhor. Faz e começa logo, precisamente, por aquilo que apontou. Os juízes militares são objeto de discussão a nível entre os comandantes das três forças e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, que é o topo da nossa pirâmide militar. Portanto, a decisão de nomeação de A, B ou C para juiz militar é feita a nível do Conselho de Chefes, como se chama, é feita a proposta ao Ministro da Defesa, que, podendo ou não concordar, e se concordar, envia então para o Conselho Superior da Magistratura, que aceita ou não aceita a proposta. Aceitando, os juízes militares estão perfeitamente integrados. E é isso que dá toda a legalidade a se poder dizer que a Justiça Militar faz parte do Judiciário Global do país. Não sei se respondi. Eu continuarei a pergunta. Se a escolha se faz dessa forma, significa que não há participação de juiz civil, togado, concursado? Porque eu, por acaso, não sei se os juízes militares fazem parte do Conselho Superior da Magistratura. Mas certamente que a grande maioria, se participarem, a grande maioria vão ser juízes civis e não militares no Conselho Superior da Magistratura. Não. Eu perguntei na Justiça Militar. Não, mas isso é a percentagem de juízes. A segunda questão. Não sei responder. Mas certamente que os julgamentos não são feitos só por militares. Há certamente uma mistura de juízes civis e de juízes militares. Quanto à composição, confesso que daquilo que eu li, desconheço. Pode ser que seja uma composição determinada. Exatamente. Ou seja, digamos assim, se for um coletivo de 5 juízes, enfim, 3 de certeza absoluta vão ser civis e 2 militares, ou 4 civis e 1 militar, enfim, a minoria é um facto. Agora, em que percentagem é que eles fazem isso, eu não sei, confesso, é um mecanismo que eu desconheço. Eu agradeço a resposta. E a terceira pergunta? A terceira, eu acho que não será possível responder, mas à guisa de uma curiosidade. Foi dito aqui que esses juízes militares, é algo que, inclusive, apreciei demais,
estão na reserva, significando que não estão mais vinculados a uma atividade militar real, concreta, né? Não estão mais na ativa. Aí a minha pergunta seria, curiosidade, de saber como eles são remunerados quando vão prestar esse serviço temporário na Justiça Militar. Deve haver uma remuneração, e como é essa remuneração? Eu vou fazer aqui um trocadilho. Quanto é, eu não sei. Mas sei que sim, são remunerados como o resto da magistratura. Portanto, não tem nada a ver com a remuneração como militares. São remunerados como magistrados. Muito obrigada. Mais algum questionamento? Por favor. Microfone aqui. 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 Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre palestrante e dizer que, no curso da sua exposição, o senhor tocou num ponto que nos diz respeito, e é um ponto sobre o qual não se amadureceu ainda a discussão. É aquele relacionado com o sistema de separação de poderes. Sistema este que pressupõe um funcionamento do sistema democrático. E, no Brasil, na nossa justiça, tem um certo paradoxo, porque os ministros do Superior Tribunal Militar, eles terminam por pertencer a dois poderes. Integram o Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, se constitui num quadro especial das Forças Armadas. Esse assunto vem sendo questionado, é um pouco delicado, mas nós estamos para enfrentar os desafios. E como tem esse precedente lá em Portugal, qual seja, quando o militar vai servir a justiça, ele vai para a reserva. Eu pergunto se esse sistema tem refletido negativamente no funcionamento da justiça militar em Portugal e, de outro modo, tem algum reflexo no funcionamento das Forças Armadas ou, afinal, isso é capaz de se conciliar e as instituições funcionarem normalmente, tendo em vista o interesse da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Eu, enfim, desconheço como é que poderia participar mais nessa discussão, mas também não o devo, relativamente ao Brasil. Eu posso dizer aquilo que relativamente a Portugal. Antes do 25 de Abril, os tribunais territoriais militares serviam também um pouco como instrumento repressivo no país. Porquê? Porque basicamente tudo quanto acontecesse que a pessoa fizesse era um crime militar. Com o 25 de Abril e então com o Código de 77, como eu disse, houve ali pequenas alterações, mas a estrutura manteve-se. Manteve-se porque ainda havia muitas questiúnculas que se enquadravam pela legislação como crime militar. E, portanto, até a revisão constitucional de 97, houve um período, portanto, de 74 até, diria, 82, que é quando termina o Conselho da Revolução, e, portanto, havia duas cabeças, não é? Uma parte de poder militar e uma parte de poder civil. Em 82 acaba o Conselho da Revolução, portanto, a parte militar a mandar no país termina, a parte militar fica debaixo completamente do
do poder civil, do poder político, e nessa ocasião começa então o país a acalmar politicamente, a quantidade de crimes militares começa a reduzir, e nessa ocasião começa-se a notar que havia uma máquina judiciária que estava demasiadamente inflada para a realidade do que foi acontecendo ao longo dos anos. Enfim, com a consolidação da democracia, como eu falei, e a quarta revisão de 97, enfim, os legisladores chegaram à conclusão que não valia a pena ter uma máquina independente, porque o número de processos eram efetivamente tão poucos que não era economicamente viável manter a mesma estrutura. Esta estrutura é efetivamente uma estrutura que não deixa de atender à justiça militar. É uma justiça, como eu dizia, um pouco mais moderna, porque está mais enquadrada com toda a sociedade. E agora, só para dar um toque na pergunta que me fez, mas se calhar Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões, as Forças Armadas Portuguesas são 40 mil, incluindo servidores civis. As Forças Armadas Brasileiras são muito maiores. Possivelmente, o número de crimes que podem acontecer é francamente superior que aquilo que acontece em Portugal. Se calhar é capaz de se justificar. Mas é capaz, é uma mera opinião de leigo. Não sei se respondi, mas é o máximo de contribuição que eu lhe posso dar. Mais alguma pergunta? Bem, nós estamos, nesse início de manhã, vencendo mais uma etapa do nosso seminário, nosso 10º seminário de Direito Militar, e acho que vencemos da melhor maneira possível. Vencemos com uma objetiva apresentação do comandante Luiz Felipe, que é o adido de defesa de Portugal aqui no Brasil, sobre o sistema judiciário de Portugal, judiciário militar de Portugal. Eu, particularmente, tenho a impressão de que a ministra Elizabeth e a doutora Zilar foram extremamente felizes na organização desse evento, na medida em que nos proporcionaram e estão proporcionando uma visão de diferentes sistemas judiciários militares existentes em diversos estados. Nesta manhã, nós tivemos a apresentação do Sistema Judiciário de Portugal e pudemos observar suas particularidades, suas nuances. Nós que estamos em fase de revisão dos nossos códigos, temos tido tem sido enriquecedor para todos nós. E eu tenho a certeza, comandante Luiz Felipe, que todos os dados e informações que o senhor trouxe aqui nesta manhã foram atentamente absorvidos por todos nós aqui da plateia, que somos interessados no direito militar. Portanto, como presidente desta mesa, eu tenho a grande satisfação de transmitir os nossos agradecimentos, inicialmente por ter aceitado o convite do tribunal para participar desse evento como palestrante. E, em segundo lugar, pela objetividade e o brilhantismo da sua exposição, que, tenho a certeza, agradou muito, agradou em cheio a ministra Elizabeth e a doutora Zilar, como agradou a todos nós que tivemos o privilégio de ouvi-lo nesta manhã. Gostaria, finalmente, de, em nome do nosso presidente, o ministro Álvaro, aqui presente, transmitir-lhe os nossos sentimentos e materializar esses sentimentos através de um diploma de participação que eu faço com muita honra às suas mãos.